Fala pessoal, bem-vindos a esse curso de AutoCAD. Eu espero que vocês aproveitem da melhor maneira possível, né? Estamos utilizando para esse curso o AutoCAD versão 2023. Tio Dani, e se eu tiver uma versão anterior, eu vou conseguir fazer esse curso? Sim. O que nós vamos ver neste curso, ele se adequa em 99% das outras versões de AutoCAD, certo? Queridos, essa é a imagem inicial do programa, né? Essa tela inicial traz alguns atalhos e algumas informações, como abrir um arquivo, criar um novo arquivo. Conforme vocês vão trabalhando nos seus arquivos, a lista dos arquivos trabalhados vai aparecer aqui, né? E aqui algumas notícias, atualizações trazidas pelo Autodesk, enfim. O que eu vou fazer com vocês na primeira aula é passar pelos menus, né? Mostrar um pouco da interface do programa. Então, vamos iniciar pelo menu de controle. O menu de controle é onde se tem aquelas funcionalidades de criar um novo arquivo, abrir arquivo, conversão, salvar como, né? Vamos fazer a criação de um novo arquivo. Normalmente ele abre essa janelinha aqui de seleção de template. E aí eu seleciono sempre este template aqui, certo? Pronto. Então, criado o nosso novo arquivo. Veja que o menu de controle já sofreu uma alteração. E esse menu de controle, como eu falei, traz aqui traz atalhos como criar novo arquivo, abrir, salvar como, plotar, os botões de avançar e retroceder, né, o famoso Ctrl+Z e Ctrl+Y. E aqui no ícone do AutoCAD eu também tenho essas mesmas funcionalidades, né, ainda com import, export, né, e o botão de opções, ok? Além de sair, tá? Seguindo, queridos, nós vamos para, ainda nessa parte superior da interface, nós temos aqui uma pequena barrinha de pesquisa, né? Então, por exemplo, eu vou digitar aqui, Line. Vai se abrir o Help do AutoCAD, né? Onde você pode procurar, por exemplo, como que eu faço linhas no AutoCAD, tá? Então, esse aqui é o famoso F1, tá? Mais ao lado aqui eu tenho as configurações da conta Autodesk e outro botão que me leva a uma parte mais geral do Help do AutoCAD, certo? Nesta área aqui embaixo, ó, eu tenho as tabs e os painéis, certo? Então aqui eu tenho uma série de botões, por exemplo, aqui no Home, eu tenho uma série de botões como linha, polilinha, círculo. Muita gente gosta de usar, desenhar, né, projetar utilizando botões, certo? Eu já prefiro utilizar o máximo possível do teclado, né? Muito embora não consigamos decorar, né, todos os atalhos possíveis e imagináveis que o AutoCAD tem. Então, por algumas vezes, nós vamos precisar utilizar estes menus, certo? Então, inserir objetos, a questão de parametrização, né? Configuração de vista. Então, esses menus aqui trazem, né, estes botões para que possamos fazer o manejo do programa, certo? Só para exemplificar, eu cliquei lá no botãozinho e eu já posso fazer linhas, ok? Seguindo um pouco mais, queridos, eu tenho esta linha aqui, ó, esse menu aqui superior à área de desenho, onde eu tenho aquela janela inicial, né, o nosso Start, e aqui eu posso fazer o manejo dos arquivos abertos, né? Então aqui de forma rápida eu consigo criar novos arquivos, eu consigo fechar arquivos, né? Eu consigo viajar para outras partes do meu arquivo, né? Por exemplo, agora eu estou no layout do Drawing 1, ok? Posso voltar para o Model. Basicamente, ó, passei o mouse por cima do arquivo, já abre esse menu e aí eu vou navegando aqui, ó, para as partes do arquivo, tá? Continuando o nosso overview, pessoal, nós temos agora a área em que efetivamente nós fazemos nossos projetos. Então, esta área aqui, central, esse aqui é o âmago do AutoCAD, né, onde nós vamos fazer os nossos desenhos, tá? Aqui eu tenho uma paleta, né? Mais especificamente a paleta de propriedades. Eu posso ter vários tipos de paleta, né? E as paletas têm algumas características, né? Então, por exemplo, eu posso recolher a paleta, ela fica com auto hide, né? Quando eu passo o mouse ela se abre. Eu posso fechar a paleta. Eu posso configurar, né? Então esse botãozinho aqui serve para configuração da minha paleta. Então, mover. Tamanho da paleta. Normalmente a gente faz na própria janela, né?
E aí vocês configurem da forma com que mais se adeque a forma de trabalhar de vocês, né? Algumas coisas mais interessantes, ó, posso ancorar a paleta à esquerda ou à direita. Já trabalhei muito assim, não trabalho mais, mas há quem goste de ter uma área maior, principalmente com monitores menores, né? Uma área mais confortável de trabalho. Questão do auto-hide, que já está selecionada, né? E a questão de transparência da paleta, né? Eu normalmente deixo ela aqui no cantinho, ó. Se vocês trabalharem com mais paletas, aí sim vale a pena deixá-la ancorada, né? Por exemplo, abrir a paleta aqui da gerência de layouts. Então eu posso deixar mais aqui para baixo. E aí eu tenho as propriedades aqui, né? E a paleta de layers. Também bem fácil de configurar, apenas clica, arrasta, move, aumenta, diminui. Seguindo o nosso trajeto, pessoal, ainda aqui na zona de desenho, nós temos alguns botões que servem para modificação da vista, né? Modificação da vista. E alguns botões que nos ajudam com o manejo do desenho, né? Então, por exemplo, aqui é o famigerado pan. Então, ó, clico e arrasto, clico com o botão direito e arrasto. Deixa eu só ativar aqui meu teclado. Barra mouse, aí você já vê o que eu estou fazendo, ó. Clico com o botão esquerdo e arrasto, ó. Soltei, não move, cliquei, move. Eu não estou movendo o objeto, eu estou movendo todo o plano de desenho, certo? Aqui algumas configurações de zoom, né? Então isso que eu fiz agora, ó, é o zoom extend. Então ele vai pegar todos os elementos, ele vai estender a tela, capturando todos os elementos contidos no layout, tá? Vou desenhar bem longe aqui, ó. Isso aqui ajuda muito quando a gente tá com muitos itens soltos e dá uma facilitada, né? Ó. Aqui tem um submenu, né? Então, por exemplo, zoom window. Basicamente, eu vou criar uma janelinha e ele vai aplicar esse zoom a essa janelinha, né? Zoom all. E por aí vai, pessoal. Normalmente, o trabalho do CAD ele é feito com mouse, com scroll, né? Então, o scroll, aquele botão do meio do mouse, né? Serve para fazer o zoom in e zoom out, né? Aproximar e se afastar. Torna o trabalho bem mais prático, né? Bem mais dinâmico do que trabalhar com botões. Novamente, pessoal, sempre que você puder trabalhar com teclado e mouse é melhor, né? Do que procurar botões. Principalmente o teclado. Zoom, extend, né? Zoom, window. Tá? Muito melhor do que ficar procurando o menu de navegação, certo? Vamos para o próximo elemento da nossa interface, que é o prompt de comando, né? Então essa linha aqui, pessoal, é onde você pode fazer a inserção de comandos. Então, por exemplo, quero desenhar uma linha. Então, clicaria aqui, escrevo line e enter. Pronto. Ele já vê que eu quero fazer uma linha, ó, já me pede o primeiro ponto. Cliquei, já pede para eu fazer o segundo ponto dessa linha. Pronto, feita a linha. Tá? Aqui vocês podem ver que, além de pedir o próximo ponto, ele me dá duas opções, fechar e voltar. Então, ó, U, Enter, voltou. U, Enter, voltou. Eu quero fechar. C, Enter, fechou. Certo? Eu acho interessante deixar 2, 3, até 4 linhas, eu acho interessante. Porque aí você tem um pouco do histórico do que acontece, né? Então, vou dar um comando área aqui. Eu posso clicar, eu posso... aqui não é um objeto fechado, né? Veja que fica o histórico do que eu fiz, né? E o valor de área e perímetro do que eu fiz, tá? Por isso que eu acho interessante deixar visível. Vejam que aqui, ó, eu fiz um redimensionamento apenas clicando e arrastando. Ó, todo o histórico do que nós fizemos até então, ó. Obviamente, quanto menor seu monitor, menor você vai deixar isso aqui para não atrapalhar sua dinâmica de desenho, tá? Aqui vocês ainda têm possibilidade de fechar e configurações do prompt de comando, certo? Configurações do prompt de comando.
Outra coisa, pessoal, nem sempre é necessário vocês clicarem aqui e digitarem o comando, certo? Por quê? Porque muito ruim você ter que ficar voltando. O AutoCAD já entende que quando você digita alguma coisa, você já quer dar um comando. Veja que apareceu aqui, ó, já os atalhos de alguma coisa parecida com line, né? Então line type, line weight, line fading e por aí vai, tá? Ó, vou colocar o mouse aqui em cima, ó, line. Abre o menu. Posso navegar com os botões direcionais do teclado ou com o próprio mouse. Cliquei, posso aplicar o comando, tá? Novamente, ó, line. Veja que apareceu aqui o comando line, ó, certo? Mais abaixo, queridos, eu tenho o Model Space e os Paper Space. O que seria isso aí? O que é isso aí, tio Dani? Olha só. O Model, a grosso modo, de forma geral, certo? O Model Space é onde você vai modelar, falando bem rasteiramente. O Model Space é onde você modela seu projeto, ok? Os layouts que estão no Paper Space é onde você apresenta o seu desenho. Então, olha só, estou no Model, como se fosse minha área de desenho aqui, né? Agora eu quero apresentar. Normalmente a gente apresenta nossos projetos numa prancha ou numa folha, né? Então, ó, cliquei aqui em Layout. Veja que eu tenho uma folha aqui, né? E aqui, ó, dentro tem essa coisa, esse retângulo aqui, que nós chamamos de viewport, certo? Deixa eu só arrastar aqui o teclado, para não atrapalhar muito. Ó, então tem essa coisa esquisita aqui que nós chamamos de viewport. Ó, cliquei, já traz aqui, ó, viewport. Essa viewport aqui é uma janelinha para o Model Space. Então, esta coisa aqui está sendo vista aqui, né? É verdade mesmo? Vamos dar 2 cliques aqui dentro. 2 cliques, e como vocês já sabem, ó, Zoom, Extend. Olha só. 2 cliques fora. E nós temos exatamente a vista do nosso Model Space, né? E é exatamente aqui que eu aplico minha escala. Então aqui eu vou desenhar em unidades reais. Então, por exemplo, fazer aqui um círculo. Novamente, ó, comando círculo, o que é que ele me pede? Ele me pede o raio do círculo, ou o diâmetro. Então vou colocar aqui, ó, D, Enter. Agora ele me pede o diâmetro, vou colocar um diâmetro de 5 metros. Veja que tá bem pequenininho, né? O zoom é. Tá aqui o meu círculo com diâmetro de 5 metros. Será que é verdade? Ó, cliquei, propriedades, diâmetro, 5 metros, raio, para surpresa de 0 pessoas, 2,5 metros. Professor, como é que você sabe que tá em metros? Não sei, eu tô chutando que tá, certo? Depois nós vamos configurar nossos dados de entrada, nossa interface. Mas vamos dizer que está em metro. Então tá aqui nosso círculo de 5 metros. Então aqui eu desenho em 5 metros e aqui, pessoal, eu vou colocar a escala. Então, ó, zoom é zoom scale 1:100 XP. Por que não deu certo? Vamos ver porque ele não deu certo. Zoom, scale. Veja que eu estou dentro do Model Space, tá, pessoal? Para dar o comando de escala. 1000/100 XP. Pronto. Agora eu tenho um papel com um círculo de 5 metros, né? Na escala de 1/100. Tio Dani, pelo amor de Deus, por que você escreveu 1/100 XP e não deu certo? E agora digitou 1000/100 XP e deu certo, tá? Nós não se agonie que nós vamos ver o que é cada uma dessas variações, certo? Apenas fica uma informação que isso aqui está em escala, certo? Isso aqui está em escala. Tio Dani, quantos layouts eu posso ter? Infinitos, né? E para configurar, para criar, ó, só da mesma forma que aqui em cima, vou criando aqui meus layouts. Eu posso criar um layout para cada prancha, posso colocar todas as pranchas no mesmo layout. Não tem uma regra bem definida para isso, certo? Não tem uma regra bem definida para isso, não. Se eu clicar com o botão direito, eu consigo fazer a configuração do meu layout, certo? Na aula oportuna nós vamos fazer isso aí. Ah, quero deletar. Botão direito, delete. Ok. Uma vez deletado, obviamente, nunca mais volta, né? Tio Dani, será que se eu deletar aqui vai sumir meu elemento, meu círculo? Botão direito, delete. Ok. Não, tá aqui ainda. Porque, como eu falei pra vocês, é apenas uma janela, né? É apenas uma janela. Tio Dani, eu posso ter o mesmo desenho em vários layouts? Com certeza. Com certeza. Aqui, por coincidência, ele já fez, né? Então, vou colocar aqui no cantinho. Ó. Vou colocar aqui em cima. Pronto. Então, ó, cada layout com uma viewport mostrando uma parte diferente do meu desenho. Tio Dani, se eu deletar isso aqui, vai deletar em todos os layouts? Com certeza. Sumir em tudo, ó. Tá? Então aqui são os nossos layouts e Model Space, tá?
posso renomear também, é uma prática boa. Então, prancha 1. Certo? Prancha 2. E aí, e por aí vai. Próximos elementos da nossa interface, pessoal, é o que se chama de status bar. Pelo amor de Deus, o que é status bar? Estou morrendo aqui já sem saber o que fazer, porque eu não sei o que é status bar. É isso aqui, ó, pessoal. São esses botões aqui. Então veja, aqui eu tenho novamente um model, que o Dani é outro model, não, é o mesmo model. Então olha, eu posso alterar aqui de model para paper space. Então cliquei, foi para um paper space, para um layout. Se eu clicar de novo, ele não vai voltar para o meu model lá atrás. Ele vai para o model, a janelinha aqui do model no paper space, certo? Esse botão aqui é muito útil, pessoal, quando eu tenho, por exemplo, vários viewports, ou eu entro em alguma viewport, ou estou com uma viewport que ocupa toda a janela. Então, pessoal, eu posso, por exemplo, criar outra viewport aqui. O atalho é MV Enter, e eu vou colocar aqui. Se o Dani está fora do papel, não tem problema, certo? Isso aqui é só uma referência. Inclusive, esse pontilhado aqui, ó, é a área útil de plotagem, tá? Então, ó, um model aqui, o mesmo model aqui, porém, viewports diferentes, certo? Então, imagine essa situação, ó. Dei um zoom absurdo aqui, dei 2 cliques. Veja que eu fui para o model agora, né? Se eu tentar aplicar um pan e modificar, pessoal, ele vai modificar a vista do model dentro desta viewport, né? E veja que eu não consigo mais ver o papel, ó. Isso aqui é muito comum acontecer. Então, uma forma de você sair disso aqui é clicar aqui em model. Aí ele vai alterar para o paper, e aí eu saio, certo? Uma forma de navegar também, ó, 2 cliques dentro, 2 cliques fora. Voltei para o model. Seguindo aqui o que nós temos, olha só, temos aqui o botão de grid, né? Isso aqui é para mostrar ou esconder o grid. O que é o grid? São essas linhas aqui de referência, certo? Eu normalmente gosto de não mostrar. Eu não gosto de ficar vendo grid porque atrapalha um pouco, né? Minha dinâmica de desenho. Tio Dani, isso é uma regra que se eu não seguir os deuses de AutoCAD vão me perseguir até me fulminar? Não, certo? Não vão. Isso aqui é gosto. Ao lado eu tenho o Snap Mode. O que é o Snap Mode? A depender, ó, cliquei e não aconteceu nada. Está ativado e não aconteceu nada. Agora vamos ver se eu, por exemplo, quiser desenhar uma linha. Vejam só, pessoal, veja que ele está pulando, ó, de 10 em 10 unidades, bem corretamente. Ó. Eu nunca utilizei isso aqui. Mas há quem queira utilizar o AutoSnap ligado, tá? Então ele serve apenas para que você consiga desenhar pelos pontos do grid, certo? Ele vai fazer o snap para os pontos do grid. Normalmente, se eu desenhar aqui, desce o grid para vocês verem. Ó. Eu não consigo, eu posso iniciar ali em qualquer lugar, tá? Quando eu ativo o grid, veja que ele já vai certinho para o ponto, tá? Configurações desse negócio aqui, ó. Botão direito, Snap Settings. Aqui eu posso alterar o espaçamento do grid. Deixa eu só voltar aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui um espaço de 5. Inclusive pode ser diferente o X e Y, tá? Então 5 e 5. Vamos ver se ele vai fazer alteração aqui, ó. Então, já fez. Então, agora eu tô de 5 em 5, ó. Então esse aqui é o modo de Auto Snap para o Grid, tá? Não gosto dele. O próximo botão, apesar de vocês podem achar um pouco parecido, mas não é, tá? Ó, esse aqui é o modo ortogonal. O que é isso aí? Veja que com ele ativado, apesar de, por exemplo, eu posso começar ali em qualquer ponto, não necessariamente no grid, ó. Só que ele só vai me deixar desenhar fazendo ângulos de 90 graus, certo? Veja que ele tem uma distância variável, né? Ele não pega os pontos do grid, mas eu só consigo fazer ângulos de 90 graus, a não ser que eu pegue algum ponto específico. Se não, extremidade livre, sempre 90 graus, tá? Ah, tio Dani, eu quero fazer, ó. Eu quero clicar neste ponto aqui, ó. Quero clicar neste ponto. Veja que a linha nem vai, ó. O que é que ele vai fazer? Ele vai simplesmente criar uma linha aqui sobre esse segmento, ó. Vou clicar aqui para ver o que acontece.
cliquei. Então, ó, veja que ele criou este segmentozinho aqui, tá? Então, o orto, a gente chama de orto. O orto é muito útil para alguns casos, né? Mas, olha só, muito bonito, 90 graus, mas eu queria desenhar com ângulos menores do que 90 graus. Ó, se você quiser desenhar sem amarras totalmente, desabilita tudo, ó. Veja que eu posso fazer qualquer ângulo. Qualquer ângulo e qualquer comprimento para os segmentos, tá? Ó, 39, 34 e por aí vai. Pessoal, uma coisa só, nunca confiem nestes números que estão aparecendo aí. O AutoCAD tem inúmeras casas decimais, tá? Aí só estão sendo mostradas 4 casas decimais. Só que a partir dali, da quinta casa que não está sendo mostrada, tem outros infinitos números. Então, a entrada de dados sempre é dada pelo teclado, certo? Nunca no visual, assim como os ângulos. Então, por exemplo, eu quero fazer um segmento de 50 metros. O que é que eu digito? Ó, 5, 0. Posso apertar um Tab. E aí ele já mostrou, ele já fixou o comprimento de 50 metros. Então, ó, posso afastar o mouse à vontade, que ele só vai até 50 metros, né? E aí digito o ângulo da mesma forma. Pessoal, vocês estão vendo aí 23 graus, mas 23 graus visíveis, né? O que vem depois disso aí não está visível. Então, eu vou colocar aqui 25 graus. 25, Enter. Então, eu tenho um segmento de 50 metros e 25 graus com esta horizontal, ok? Com esta horizontal. Então, novamente, pessoal, entrada de dados sempre com o teclado, certo? Nunca no visual. Com uma exceção que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E o Dani, mais algum desenho que eu vá fazer, ele varia em ângulos de 15 graus. Então, veja só, o pessoal da Autodesk criou esse Polar Tracking. O que é isso aí, ó? Além de 90 graus, 90, 180, 270, 360, que tem aqui também. Acho que vocês não estão vendo. Vamos lá, novamente. Além daqueles ângulos que nós temos no orto, eu tenho todas essas possibilidades aqui, ó. Ah, então eu quero que eu tenha incrementos de 15 graus, não, 18 graus. Então 18, 36, 54, 72. Vamos ver o que é que ele faz, ó. Está ativado. Ó, ângulo 0, 18. Veja que ele já pula para o incremento de 18, ó, 36, 54, 72, tá? ,90 graus. Professor, como é que eu sei que ele pegou o incremento? Você vê que o cursor trava, tá? Ele dá uma travadinha aqui, ó. Isso aqui é bem útil, pessoal. Normalmente eu desenho com o Polar Tracking, né? O Polar Tracking com 15 graus. Normalmente eu desenho assim, certo? Ou desligado mesmo. Quando eu quero algum ângulo específico, eu vou lá e digito conforme eu falei pra vocês, né? Ó, 100, Tab, 16 graus, ponto 5. Vou botar aqui, ponto 5. Pronto. Feito. Tá? Então esse aqui é o Polar Tracking. Veja que vocês podem ativar e desativar com o teclado. Olha só, se eu apertar F10, ele vai desativar ou ativar. O CAD ele sempre traz, de forma facilitada, o atalho, né? Então, ó, eu quero ativar o orto, F8. Veja que ou eu uso o orto, ou eu uso o Polar Tracking, ou nenhum dos dois. Ou um ou outro, tá? Você não pode usar o orto e o Polar Tracking ao mesmo tempo. Não tem sentido, né? Pessoal, esse próximo botãozinho aqui é se você quiser fazer algum desenho isométrico, né? Ele chama aqui o Isometric Drafting. Quem faz projeto de instalações de água fria, quando vai fazer lá as perspectivas isométricas para tubulações, pode fazer uso disso aqui muito bem, tá? Quem não utiliza outro tipo de programa para isso, pode fazer uso disso aqui, certo? É bem interessante. Detalhe, tá, pessoal? Isso aqui não está nos 3 eixos. Isso aqui está em 2D. Veja que nós temos o CS aqui, ó, X e Y, tá? Isso aqui está em 2 dimensões, não está em 3D. É apenas um desenho isométrico, ok? Pouco utilizado também por mim. Mas, enfim. Ó, continuando aqui. Aqui ele mostra a questão do Object Snap Auto Tracking, né? O Object Snap. E aqui, pessoal, o mais importante ainda é a questão do Object Snap. Então, ó, aqui ele mostra as linhas de referência do Object Snap. E aqui as configurações do Object Snap. O que é isso aí? Olha só, que coisa interessante. Isso aqui foi uma das coisas que mais explodiram minha cabeça quando eu comecei a utilizar o AutoCAD. Quando eu comecei a utilizar o AutoCAD, eu fui tentar ser autodidata totalmente, né? Eu tinha, sei lá, uns
17 anos, 18 anos, há 1800 anos atrás. E aí como é que eu desenhava? Eu fazia a linha, e eu nem fazia assim, eu fazia assim, ó. Clicava aqui, opa, linha. Aí ali aqui, ó, specify first point, beleza, aí ó, segundo ponto. Aí eu já espertão, colocava lá 10 metros, pronto, nossa senhora. Pronto, tem uma linha aqui de 10 metros, pronto, agora eu quero fazer uma linha de 15 centímetros aqui pra cima, que vai ser uma parede. Aí eu venho aqui, ó, copiar, bem espertão, selecionava, enter, e aí não aparecia isso aqui, que eu vou dizer o que é exatamente. Aí eu colocava assim, ó, 0.15, enter, muito bem, pronto. Aí eu ia fazer uma parede aqui agora. O que é que eu fazia? Linha, botava o mouse aqui, deixa eu desligar. Botava o mouse aqui, bem pertinho da cabeça dessa linha. Aí eu ficava aqui, ó, no sofrimento, sem saber se tinha pegado, se não tinha. Aí eu achava que tinha pegado, ó. Aparentemente pegou, né? Na cabeça da linha, aí puxava. Opa, pronto. Fiz aqui. Aí agora eu vou pegar e copiar, porque eu já aprendi a copiar. Enter. 0.15, para ser bem preciso, né? E aí, de forma bem esdrúxula, ainda fazia assim, ó. Linha. Aí, novamente, olha o sofrimento, ó. Tentava acertar aqui com o mouse. Opa, aqui tem essa cruzinha aqui do CAD, eu já consigo ver o alinhamento e fechava. Pronto. Visualmente vocês já viram que não deu certo, né? Mas olha só, essa aqui ficou perfeita. Mas será que ficou perfeita mesmo? Vou dar um zoom, ó. Já caiu a casa, né? Ah, então eu tenho que ficar dando um zoom bem grande, ó. Vou fazer outra aqui. Vou nem apagar, vou fazer outra aqui, ó. Linha novamente. L Enter. Vou dar um zoom bem grande aqui. Pronto. Pronto, acho que agora pegou. Agora pegou. Será? Não pegou. Vou continuar dando um zoom aqui até o limite. Pronto, agora sim. Agora não vai ter jeito de não pegar. Até deu uma coisa esquisita aqui no... Deixa eu botar aqui. 5 metros. Tab. 90. Pronto. Agora deu certo. Será que deu? E tome zoom aqui, viu? Aparentemente deu, ó. Aparentemente deu. Vamos ver aqui, ó. Está terminando no ponto 37.849, 37.57. Tem que ser o mesmo ponto aqui de baixo, ó. 37.849, 37.7. Então está no mesmo ponto. Agora vejam, pessoal. Isso até a quarta casa decimal, tá? Veja o esforço que eu fiz para poder coincidir essa linha aí, certo? Não se trabalha assim, né? Por isso que o pessoal da Autodesk criou uma coisa chamada Object Snap. O que é isso aí? Aqui, novamente, a linha de referência do Object Snap. E aqui, ó, é o Object Snap em si. Então, olha só, vou ativar. E clicando aqui nessa setinha para baixo, vocês já vão ver... todas as possibilidades de Object Snap. Então, ó, Endpoint, Midpoint, Center, Centro Geométrico, Geometric Center, Node, Quadrante, Intersection, tá? Clicando aqui, eu seleciono ou desseleciono. Deixa eu desselecionar tudo. E agora eu quero o Endpoint. Olha só, vou desenhar minha linha novamente e, ó, veja que ele já, magneticamente, ele já captura o fim dessa linha, certo? Não preciso dar zoom, eu posso dar um zoom aqui, um zoom out, ó. Nem me preocupar, ó. Peguei, movi, perfeito, certo? E é assim que a gente desenha. Boas práticas de AutoCAD são assim, tá? Sempre no Object Snap. Eu não preciso nem ir para a extremidade da linha, ó. Veja que apenas aproximando o mouse do elemento ele já captura. Obviamente vai pegar o mais próximo, né? Ah, quero pegar na de cima aqui, ó. Feito. Cliquei, fiz a linha, certo? Então olha só, vamos ver aqui. Isso aqui é o endpoint. Midpoint, como vocês devem imaginar, é o ponto médio do elemento, representado por esse triângulo. Então ele sempre vai pegar o midpoint. Veja como eu estou com o endpoint e midpoint ativados, né? Ele vai tentar capturar os dois, a depender da proximidade do mouse a esse elemento, tá? Outra forma que eu posso fazer é, por exemplo... Não, vou fazer mais pra frente, que aí eu tenho mais objetos, ó. Centro, isso aqui é pra círculo, né? Então vou desenhar um círculo aqui, ó. Ah, como é que eu faço para fazer uma linha a partir do centro desse círculo? Com o Object Snap selecionado, ó, passei o mouse perto, ele já captura, cliquei. É só arrastar e fazer a linha. Imagine se eu tivesse que toda vez achar o centro do círculo e não tinha como desenhar. Simplesmente não tinha como desenhar. Próximo ponto, centro geométrico. Isso aqui é um dos mais incríveis que eu acho. Então vou desenhar uma
uma poligonal qualquer aqui. PL Enter é o atalho para polyline. Por que polyline? Quando eu dou o comando linha, ele gera elementos separados, tá? O polyline já gera um elemento único, ó. Fiz linhas aqui, todas separadas. Só para ficar bem mais claro. Comando linha. Ah, o professor tá fechado, só que são vários segmentos, né? Aqui o elemento completo. Então vejam só, com o ponto geométrico ativado, né? Ele vai capturar exatamente o ponto geométrico dessa figura, o que é fantástico para nós, desenhistas, né? Projetistas. Serve para qualquer poligonal? Sim, para qualquer poligonal ele vai capturar. Aqui vai coincidir com o centro do círculo, então aqui não vale, mas enfim. Seguindo aqui, queridos, eu tenho node. Esse node aqui, ele vai capturar o ponto, tá? Então, PO, ponto. Então tem um pontinho ali. Como é que eu faço para desenhar uma linha a partir desse ponto sem Object Snap? Impossível, né? Impossível. Vai ter que ficar dando zoom de forma bem infernal. Até tentar capturar, achou que capturou, deu zoom, não tá. Então, com o Object Snap Node ativado, line, capturei o ponto. Veja que realmente está grudado, certo? Então, para isso que serve o Node. Cross Object Snap, o quadrante, serve para círculo ou arcos. Então, ele vai pegar o ponto quadrante do círculo. Isso aqui é bem útil, certo? Bem útil mesmo. Ponto intersecção, então tem uma intersecção, duas linhas. Como é que eu faço para achar essa intersecção? Com esse elemento aqui, ó. Duas linhas se cruzando no plano 2D, ele vai capturar exatamente esse ponto de intersecção. Ó, se eu fizer aqui um segmento secante, aí eu quero desenhar uma linha a partir daqui, como é que eu faço? Ativo lá intersecção e aí já captura. Aqui ele captura o endpoint, aqui vai capturar o midpoint, aí eu vou aqui para o ponto de intersecção, aí depois captura aqui um qualquer, aí depois vou aqui para o endpoint, aí depois pego o quadrante que ele está no mesmo ponto do fim desse outro segmento, e por aí vai, pessoal. Bem útil, né? Extensão, não uso muito. Inserção. Isso aqui é quando você tem um elemento inserido, ele vai pegar o ponto de inserção deste elemento. Como é que é isso aí? Ó? Vou colocar um texto aqui qualquer. Esse aqui é bem útil. Então tem esse elemento aqui, o ponto de inserção é este aqui. Como é que eu faço para desenhar? Ó, ativei aqui o ponto de inserção, ó. Desativado, ele não consegue capturar. Posso passar à vontade aqui o dia todinho passando o mouse sobre o texto, ele não captura, tá? Então, ativado o ponto de inserção. Passei o mouse, ele já captura. Isso aqui é útil para, por exemplo, quero colocar esse texto aqui. Na cabeça de uma determinada linha. Então, ó, passei, capturou aqui o ponto de inserção. Eu quero colocar aqui, ó. Pronto, feito. Obviamente você poderia ter feito assim, né? Mas se você quer desenhar uma linha aqui, também. Também pode, né? Também pode. Perpendicular também é um dos mais queridinhos aqui do Object Snap. Então, olha só, eu quero desenhar uma linha perpendicular a essa aqui, a partir daqui. Vou ficar calculando o ângulo e não sei o que, não. Ó, cliquei, já ativei lá o perpendicular, pegou o endpoint, pegou o perpendicular. Midpoint é bem pertinho, ó, mas não é o mesmo. Midpoint e endpoint, outro lado. Então, ponto perpendicular. Então, aqui, desse segmento para cá, eu tenho exatamente 90 graus. Tá? Perfeitamente, perfeitamente. Muito útil isso aqui, muito útil. Normalmente deixo aqui tudo ativado. Ponto tangente, muito utilizado para círculos e arcos. Então, eu quero desenhar um ponto tangente a partir daqui, ó. Aliás, uma linha tangente a partir daqui, em relação a este círculo aqui, certo? Então, olha só, aqui é a intersecção, aqui é o quadrante, e eu vou andando com o mouse, ó, pegou o ponto tangente. Então aqui, pessoal, eu tenho certeza absoluta que esta linha vai tocar apenas em um ponto nesta circunferência, certo? Essa é a definição de ponto tangente, né? Nearest, pra mim, é o queridinho, tá? Por quê? Porque ele vai capturar qualquer ponto, ó, desde que esteja sobre o elemento, tá? Desde que esteja sobre o elemento. Isso aqui eu gosto demais desse Object Snap, tá? Eu quero a partir daqui, quero vir pra cá, agora eu quero um endpoint, agora eu quero chegar no quadrante, mas agora eu quero pegar o tangente, e agora o midpoint,
E agora um ponto qualquer. E agora um perpendicular. Opa. Muito bom, né? Essa aparente intersecção aqui é quando vocês estiverem desenhando em 3 eixos, né? E aí vocês têm uma, como o nome está dizendo, uma aparente intersecção. Você tem linhas em planos diferentes, porém, para aquela vista, eles estão cruzando-se, né? Então, isso aqui serve para isso. Esse ponto paralelo nem utilizo, certo? Se vocês clicarem aqui, pessoal, vocês podem configurar, selecionar por aqui, né? Os Object Snap. Certo? Mais para cá, pessoal, eu tenho controle de anotações, né? De objetos de anotação. A gente vai ver o que é isso aqui, então podem ignorar. Aqui o controle de escala. Eu também não utilizo esse negócio, só quando estou mexendo com Annotation Objects, tá? Então ignorem por enquanto. Aqui, configurações do Workspace. Também não precisa se preocupar com isso. Aqui, pessoal, é quando você tem cotas, né? Então vejam só. Só para exemplificar. Aqui eu tenho uma cota. Se essa cota está vinculada a este elemento, quando eu ativar isso aqui, não vai aparecer nenhum tipo de alerta. Porém, se eu fizer uma cota em qualquer lugar, ele vai mostrar que essa cota não está vinculada a partir desta coisinha amarela aqui, tá? Então, basicamente é isso. Para isso que serve. Isso serve tanto para cotas como para líderes também, ó. Mesma coisa, não está vinculado a elemento nenhum. Como é que é vinculado? Olha só, se eu clicar aqui e arrastar, veja que a cota, como está vinculada, ela vai se modificar, tá? Isso está vinculada. Certinho? Aqui é bem interessante, então veja que nós temos uma coisa bem bagunçada, né? Eu quero trabalhar só com este círculo aqui. Então, eu vou clicar nesse círculo, selecionei, e vou clicar aqui, ó, Isolate Objects. E vou pedir para isolar. Veja que tudo desapareceu. Aí você se pergunta, que o Dani, pelo amor de Deus, deletou todo o meu projeto? Não, ele está apenas escondido de forma temporária. E aí eu vou trabalhar aqui na mais alta paz, tá? Na mais alta paz. Pronto, fiz o que eu tinha que fazer. Quero rever tudo. Então, clica aqui. End Object Isolation. Voltou tudo. Serve para outras coisas, ó. Clica aqui. Isolate. Eu quero esconder apenas essa cota aqui e esses textos aqui. Então, ó, clicou. Hide Objects. Pronto. No final aqui, pessoal, eu tenho... Tem esse botão aqui de... Como se fosse um full screen, né? Ele vai tirar todos os menus, né? E aí você tem uma tela maior para desenhar. Vou voltar aqui. Voltei. E, por fim, o menu do status bar. Deixa eu só afastar aqui o teclado. Então aqui o menuzinho do status bar. Ó, por exemplo, quero que as coordenadas apareçam. Então cliquei aqui, veja que agora apareceram as coordenadas. Será que presta? Então olha só, este elemento aqui, este ponto deste elemento aqui, ó, está finalizando em 37.835.8159 e no Y 25.020.23.39. Se eu passar o mouse aqui, vejam que é exatamente o mesmo. Desculpa, pessoal, como essa linha foi desenhada assim, então esse aqui é o ponto inicial, tá? Então, olha só, 37.842.74.03 é o X inicial e o Y inicial 25.029.29.32. Agora sim, se vocês olharem aqui embaixo, ó, quando eu coloco o mouse lá e ele captura, é exatamente o mesmo ponto, X e Y, e vejam que o Z está zerado, né? Por quê? Porque eu estou desenhando apenas em 2D, então o Z está zerado, ok? Pessoal, vamos apenas fazer o salvamento deste arquivo e nós finalizamos esta aula de hoje. Tá? Então, quero salvar isso aqui. Posso clicar nesse disquete, para quem sabe o que é um disquete, é uma coisa de 1843. Como eu não salvei ainda, tá? Então ele vai abrir aqui o menu de Save Drawing As. Então vou colocar aqui aula 1. E vou salvar aqui mesmo, apenas a título de didática, ok? Então está salvo o meu arquivo. Posso salvar como? Então clico aqui, ó. Save As, vou colocar aula 2. Agora eu tenho aula 2. Vou fazer aqui uma outra linha aqui. Pronto, agora eu quero salvar. Clique aqui no disquete. Eu posso também apenas dar um
um save, ele vai aplicar aqui, ó, o Save in Drawing S, tá? O Ctrl S, ele vai apenas salvar. Então, Ctrl S, salvou. Se eu digitar Save, ele vai dar um Save As, ok? Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês nesta aula e, assim, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É um conteúdo que eu quero fazer para abarcar todo aquele pessoal iniciante que nunca teve acesso ao AutoCAD e nunca mexeu, acha a coisa mais difícil do mundo, e não é, e é isso que eu quero propiciar para o pessoal, né, que realmente tem um material para estudar e tornar-se, né, uma pessoa que mexe com excelência na ferramenta, certo? Uma ferramenta básica na engenharia e na arquitetura. E assim, eu quero espalhar o conteúdo, ok, queridos? É isso. Peço que vocês curtam o vídeo, caso vocês tenham gostado. Caso não tenham gostado, curtam também da mesma forma. E também peço que vocês inscrevam-se neste canal, certo? É bem importante para que eu possa continuar trazendo esse tipo de conteúdo assim para vocês, tá bom? Então é isso, um abraço e nos vemos na próxima aula. Até mais.